Olá pessoal, vou dar início à nossa 10ª aula. Essa aula eu vou dividir em 3 partes. Na primeira parte eu vou falar sobre variáveis aleatórias contínuas, os principais tipos de variáveis aleatórias contínuas. Vou dar um exemplo de variável aleatória mista nessa primeira parte. Na segunda parte eu vou falar sobre igualdade entre variáveis aleatórias. Então são 3 tipos de igualdade: igualdade para todo ponto, igualdade quase certamente, ou seja, x e y vão ser quase certamente iguais, e igualdade em distribuição. Tá? E a terceira parte da aula, se der tempo, eu vou introduzir vetores aleatórios. Tá? Todo mundo me escuta bem, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, escrevam aí no chat. Então, os principais tipos de variáveis contínuas que eu vou passar para vocês são variável aleatória uniforme, variável aleatória exponencial, variável aleatória normal, variável aleatória gama, variável aleatória aqui quadrado. E aí tem mais duas, tem várias outras variáveis aleatórias importantes, mas duas em especial que são a testudent e a f. Tá? Eu não vou passar nesta aula essas duas distribuições, eu vou abordá-las quando nós introduzirmos transformações de variáveis. Então a primeira variável aleatória, vou escrever aqui os principais tipos de variáveis aleatórias contínuas. Então, o primeiro tipo que eu gostaria de falar seria a variável aleatória uniforme, ou variável aleatória contínua uniforme. X é uma variável aleatória contínua uniforme, ou uniforme contínua, em AB. Sendo que o A é sempre menor do que o B, obviamente são números reais, então o B é finito e o A também finito. Se a sua função densidade de probabilidade, vou começar a utilizar essa nomenclatura agora, FDP, essa sigla para representar a função densidade de probabilidade de x. Então a função densidade de probabilidade de x, se o x tem uma distribuição uniforme contínua, ou se x é uma variável aleatória uniforme contínua, ela vai ser desse tipo aqui, ó, b menos a, vezes a indicadora de x no ponto de x no intervalo AB. Aqui eu já estou especificando para todos os valores de x quanto é que vale a densidade, então você pode fazer um gráfico dessa função densidade de probabilidade. O A pode ser negativo, pode ser positivo. Vou dar apenas um exemplo com A e B positivos aqui, só para ilustrar. E em verde eu vou colocar a nossa f, os valores possíveis da f, certo? Então quando o x é menor do que o a, dá zero, porque a indicadora está indicando aqui, certo? Se o x está fora, menor do que a, dá zero. Quando o x é igual a no intervalo AB, ele vai valer b menos a. Então aqui no valor 1 sobre b menos a densidade ela vai dar um salto, né? Vai começar a valer 1 sobre b menos a e vai continuar valendo 1 sobre b menos a no intervalo AB até b. E aí depois disso, para qualquer x maior do que b, vale zero. Perfeito? Então para qualquer x real a nossa função densidade de probabilidade aqui está bem definida. Isso aqui é a nossa f. Então aqui é a função densidade, não é a função acumulada, tá, pessoal? Vocês conseguem mostrar que a função acumulada de uma uniforme em AB, você vai ter que calcular essa integral. É a integral
de menos infinito a t da f de x no ponto x dx. Isso aqui vai substituir aí pelo que ela vale, a densidade. Vai ser 1 sobre b menos a vezes a indicadora de x nesse intervalo. Então agora vocês já sabem que para qualquer t menor do que a, essa integral vai dar zero necessariamente. Então a partir daqui eu preciso abrir uma chave. Porque eu tenho valores específicos para o t. O valor da f depende de valores específicos da t. Porque se o t for menor do que o a, tem que ser para todo o t real, certo? Essa integral vai dar zero, porque a indicadora aqui dentro dá zero, e portanto a integral de 0 é zero. Então, vale zero para todo t menor do que a. O que acontece quando o t está dentro do intervalo AB? Essa indicadora vai dar 1. E agora essa vai ser a integral de 1 sobre b menos a. Vai ficar a integral de a, porque agora o t ele não pode ser menor do que o a, certo? E essa integral também aqui, para qualquer x menor do que a vale zero, então eu posso iniciar, vai ser a integral de a até um valor t, de 1 sobre b menos a dx. Essa é a integral para todo t maior ou igual a e menor do que b. E vai valer 1. Por que vai valer 1? Então deixa eu escrever de novo a integral para vocês terem uma ideia de por que vai valer 1. E vai ser a integral de a até b, de 1 sobre b menos a dx, sempre que o t for maior ou igual a b. Perfeito? Então agora resolvendo essas integrais, nós chegamos à seguinte conclusão. Para a nossa f, vai valer 0 para todo t menor do que a. O resultado dessa integral aqui vai ficar t menos a aqui em cima, perfeito? Porque a integral de uma constante é o x, e aí você vai calcular o x nos limites, vai ficar t menos a em cima, então vai ficar t menos a dividido por b menos a, sempre que o t estiver entre a e b, maior ou igual a, menor do que b, e vai ser 1 essa integral que vai dar exatamente 1, porque vai ficar b menos a em cima dividido por b menos a, vai dar 1, sempre que o t for maior ou igual a b. E agora você pode fazer um gráfico da sua f, para você ter uma ideia. Vou fazer aqui do lado, para a gente não perder muito espaço. Então, só para ilustrar, pessoal, esse aqui é o eixo indicando os valores de t. Esse aqui é o eixo y indicando os valores da nossa f de t. Então, sempre aqui eu vou colocar o valor de a. O valor de a e o valor de b são valores fixados e você sabe quais são. Se você não souber, lá na parte da estatística nós vamos estimá-los. Então, o que essa f está dizendo? Que vale 0 para todo t menor do que a. Então, é isso aqui. Aí, quando chega em a, vai dar um salto ou não? Vamos ver se vai dar um salto. Quando t é exatamente igual a o que acontece? Vai ficar a menos a, dá exatamente 0. Ó. Vai ficar a menos a, dá 0 dividido por b menos a. Então, ela é contínua no ponto A. Olha que interessante. Quando chega em A e está acima de A, só que é menor do que B, ele vai até B. Deixa eu colocar o valor 1 aqui para ilustrar. Até onde ele vai? Então, esse aqui é o número 1. Ele vai valer t menos a dividido por b menos a. Esse aqui tem um crescimento que vai fazer isso aqui, ó. Deixa eu colocar em outra cor. É uma função aí de primeiro grau. E quando chega em b, é exatamente b vale 1, e quando é maior ou igual a b também vale 1. Então ele permanece igual a 1 agora para todo mundo. Perfeito? Então é fechado aqui, tá, pessoal? Não tem nenhum ponto de descontinuidade. Olha que interessante. Nada de descontinuidade. Então é uma função contínua, mais do que contínua, ela é absolutamente contínua. Por que ela é absolutamente contínua? Qual é a derivada disso aqui em relação a t? Para t menor do que a f de t
a derivada de f de t em relação a t é igual a zero. Para t maior ou igual a A e estritamente menor do que B, a derivada da f tem que dar certo, porque a gente obteve a f dessa forma. Ela vai dar derivada em relação à constante que vai dar zero, né? Então a derivada em relação a t dá 1, vai ficar 1 sobre b menos a. 1 sobre b menos a. E quando t, deixa eu colocar um do lado do outro para ganhar espaço. E quando t for maior ou igual a b, a derivada de f de x em relação a t é igual a zero. Isso aqui, portanto, é para todo t, eu posso representar isso aqui usando a função indicadora. Vale zero para todo tzinho maior do que zero, vale zero para todo tzinho menor do que a, e entre a e b vale 1 sobre b menos a. Isso aqui implica que a derivada de f de x no ponto t em relação a t é igual a indicadora 1 sobre b menos a vezes a indicadora de t no intervalo fechado AB. Tá bom? Portanto, se eu integrar isso aqui de novo, eu caio na f. A f é absolutamente contínua. A f maiúscula, a nossa função de distribuição de probabilidade acumulada, ela é uma função contínua e, mais do que isso, absolutamente contínua. Vamos aqui para o segundo exemplo. Variável aleatória exponencial. Então, x é variável aleatória exponencial. Se a sua FDP, função densidade de probabilidade, e notem, pessoal, já estou dando a FDP, não estou dando a acumulada. Se eu estivesse dando a acumulada, você teria que verificar se a acumulada é de fato absolutamente contínua. Mas como eu estou dando já a FDP, você constrói a acumulada usando a FDP, então já é absolutamente contínua, certo? Então x é a variável exponencial, aleatória exponencial, se a sua FDP ela é dada por lambda vezes exponencial de lambda, de menos lambda x, vezes a indicadora de x de 0 a mais infinito. Então essa é a nossa função densidade de probabilidade de uma variável aleatória exponencial. Antes de passar aqui para exponencial, me faltou só colocar a notação, né? Da uniforme. A notação da uniforme, vou dizer que x segue u no intervalo AB. Claramente o A sempre menor do que B, senão ela não é bem definida. Na exponencial, a função densidade de probabilidade ela pode ser representada graficamente. Esse aqui vai ser o valor de lambda, que precisa ser estritamente positivo, tá? O valor de lambda ele vai ser representado aqui. Notem o seguinte, quando o x tende a zero, o que acontece com isso aqui? Esse cara tende a 1, né, quando o x tende a zero. Então, portanto, a f ela vai ser exatamente igual a lambda. E o que acontece quando o x aumenta de tamanho? Essa quantidade ela vai decrescer exponencialmente. Tem um decaimento exponencial. Deixa eu colocar em azul. E é claro que não tem esse bumpzinho aqui, ela vai caindo e caindo para sempre, tá? No limite, tende a zero. Então esse aqui é o nosso x, esse aqui é o nosso f de x, e vale zero para qualquer valor aqui negativo. Então só preciso dizer que esse lambda é positivo. E a função de distribuição acumulada ela pode ser obtida integrando de menos infinito a t, a nossa função densidade de probabilidade.
Olha o que eu vou fazer. Isso aqui, na verdade, é integral de menos infinito a t. Tenham cuidado nas passagens, tá? Eu vou substituir a f por lambda exponencial de menos lambda vezes a indicadora, isso aqui é importante, indicadora de x de 0 a mais infinito. Então, olha o que acontece, pessoal. Isso aqui, na verdade, é 0. Sempre que o t for menor do que 0, ele vale a integral de 0, variando de 0 a t, de lambda exponencial de menos lambda x, dx. Então, aqui eu posso tirar já a indicadora, porque o x está variando dentro de um intervalo positivo, sempre que o t for maior ou igual a 0. Aqui, na verdade, menor ou igual a 0 eu posso colocar, porque essa indicadora aqui, quando for exatamente igual a 0, ele vai dar 0 porque sai fora da indicadora. E aqui, nesse outro lado, eu posso simplesmente dizer que o t é maior do que 0, estritamente maior do que 0. Tanto faz aqui porque ela é contínua no ponto t igual a 0. Essa é uma questão irrelevante, tá? Mas é interessante que vocês vejam. Agora, o que falta aqui? Falta resolver essa integral, tá? Observe que a integral de 0 a t, variando de 0 a t de lambda exponencial de menos lambda x dx, isso aqui é igual a o lambda sai. Eu posso fazer uma transformaçãozinha de variável aqui, né? Vai ficar ux dx. Então, o que vocês poderiam fazer aqui para resolver essa integral? Deixa eu colocar um pouquinho mais para baixo. Observe que, tomando u igual a lambda x, a gente tem que du é igual a lambda dx. Perfeito? Então, essa integral ela vai variar de quanto a quanto? O x, quando o x tende a 0, o u tende a 0. Quando o x tende a t, o u tende a lambda t. Perfeito? O dx vezes lambda ele vai ser substituído por du. E o exponencial de menos lambda x vira exponencial de menos u. Legal, agora essa integral eu sei como resolver, isso que é menos exponencial de menos u, porque a derivada disso dá exatamente o que tem dentro, a derivada desse cara aqui em relação a u é exponencial de menos u, e isso varia entre 0 a lambda t. Vai ficar menos exponencial de menos lambda t, menos com menos mais, exponencial elevado a 0, que dá 1. Então, aí reestruturando, fica 1 menos exponencial de menos lambda t. Então, essa integral aqui, ela se resume a isso aqui. Então, a nossa f, função de distribuição acumulada, ela está definida para todo o t real, lembrando disso. Então, vale 0 se o t for menor ou igual a 0. E ela vale 1 menos exponencial de menos lambda t, se o t for maior do que 0. Eu posso escrever isso também como indicadora. Em vez de escrever assim, abrindo chaves, eu posso escrever assim. f de x no ponto t é igual a 1 menos exponencial de menos lambda t vezes a indicadora de t no intervalo, na semirreta 0 a infinito. Perfeito? É uma forma de representar a sua função de distribuição acumulada. Notação: x segue esp lambda, com lambda maior que 0. Tá? Tem alguns livros que definem a função densidade da exponencial como 1 sobre lambda aqui, e aí fica 1 sobre lambda aqui também no exponencial. Tá? Dá na mesma, a única questão é que você vai interpretar o parâmetro lambda de uma maneira diferente. Vocês vão perceber que o lambda aí, ele está fazendo o papel de 1 sobre, ele vai ser igual a 1 sobre a média, 1 sobre a esperança. Mais para frente vocês vão perceber que a esperança de x aqui vai ser 1 sobre lambda, se o x tem distribuição exponencial. Essa variável aleatória x ela serve para modelar tempo até a ocorrência de um evento.
A distribuição uniforme lá, ela tem aplicação também sempre que você tem se os valores possíveis estão em um intervalo AB e todos os pequenos intervalos lá dentro de mesmo tamanho, dentro do intervalo AB, tem a mesma probabilidade, então você pode usar a função, a densidade da uniforme, ou a variável aleatória uniforme. Ela vai ter uma aplicação em inferência, que nós vamos trabalhar bastante com a uniforme 0,1, quando A é igual a 0 e o B é igual a 1. Nós vamos mostrar lá que o valor P, ele visto como variável aleatória, sob H0, a distribuição é uniforme 0,1. Então, a aplicação da exponencial é tempo até a ocorrência de um evento. A próxima variável aleatória é a chamada variável aleatória normal. E x é uma variável aleatória normal se a sua FDP, ou seja, a sua função densidade de probabilidade. Então essa é uma das variáveis aleatórias mais conhecidas da estatística e uma das mais importantes também. Então é 1 sobre raiz quadrada de 2π, multiplicado aqui por um sigma 2, vezes exponencial de menos meio, x menos mi, dividido por sigma 2, faltou um quadrado ali em cima. Aqui. Agora eu não preciso da indicadora, tá? Se eu fosse colocar a indicadora, seria a indicadora de x de menos infinito a mais infinito. Mas como x é real, então isso aqui vai dar sempre 1 para qualquer x. Então eu posso tirar. Essa função densidade de probabilidade é a famosa função densidade de probabilidade da normal. E o mi pode ser qualquer valor real. Esse mi aí ele pertence a menos infinito a mais infinito, qualquer valor real. E o sigma 2, ele precisa ser positivo, de 0 a mais infinito. Não pode ser 0, senão dá um problema aqui na divisão. Então tem que ser estritamente positivo. A função densidade de probabilidade, não vou conseguir desenhar muito bem aqui, mas vamos tentar. Deixa eu colocar um pouquinho mais para o lado aqui. Assim. Então, suponha que o mi, esse mi aqui e esse sigma 2, eles são conhecidos a priori, certo? Aqui em teoria de probabilidade, nós não vamos estimar o mi nem o sigma 2. Eles são conhecidos para a gente. O mi pode ser 0, pode ser menos 5, menos 10, ele vai ser dado para você, ou ele vai, no exercício, vai ser pedido para você encontrar um mi que satisfaça alguma restrição. Por enquanto, ele é fixo, certo? Conhecido. O sigma 2 também é fixo e conhecido. Então suponha que o mi esteja aqui. Se você for analisar essa função densidade de probabilidade, você vai notar que o máximo dela ocorre quando o x é exatamente igual a mi. E a partir daí, ela decresce tanto para um lado quanto para o outro. E o mais interessante é que é simétrico ainda. Se eu pegar um mi mais um epsilon qualquer aqui, um mi mais epsilon, e for calcular a função densidade, isso aqui vai dar exatamente o mesmo valor de mi menos epsilon. Para qualquer epsilon real, isso acontece. Ou seja, existe uma simetria em torno do parâmetro mi. Mais para frente também, vocês vão perceber, vocês já viram isso em algum lugar, que a sua esperança matemática é exatamente igual a mi. A mediana também é igual a mi. A função de distribuição acumulada, ela não tem uma forma analítica. Em geral, ela é denotada usando a integral mesmo. Vai ser a integral de menos infinito a t de 1 sobre raiz quadrada de 2π, sigma 2, vezes exponencial de menos meio, x menos mi ao quadrado, dividido por sigma 2. No R, você consegue calcular isso aqui numericamente. Você não consegue uma forma analítica para ela, fechada, bonitinha. Mas já implementaram uma função que resolve isso para qualquer t. Você pega t igual a... Se der o mi e o sigma 2, você consegue calcular o f de t.
até o ponto T, a função de distribuição acumulada. O que mais que eu tenho para dizer? A notação. Notação x tem distribuição, o x segue uma distribuição normal, μ sigma 2. Sempre lembrando que o μ pode ser qualquer valor real e o sigma 2 precisa ser um valor real positivo, sem o zero. Essa distribuição aqui, por ela ter essa característica de simetria, esse decaimento exponencial, ela tem algumas propriedades, como ela é um atrator de outras variáveis aleatórias. Ela tem algumas variáveis aleatórias que convergem para a variável aleatória normal. Nós vamos ver isso aí na parte de convergência. Tá? O importante agora é você saber qual é a forma da função densidade de uma variável aleatória normal. Raiz quadrada de 2π, sigma 2, o sigma 2 dentro aqui da raiz quadrada, exponencial de menos meio, x menos μ ao quadrado, dividido por sigma 2. Deixa eu fazer um plot dessa f também, pode ser interessante, né? Mostrar o gráfico dela. Aqui está o seu μ fixado. A função de distribuição acumulada, ela é, por definição, ela é contínua à direita, e nesse caso, como f maiúscula é absolutamente contínua, ela também é contínua à esquerda. E a sua derivada, ela pode ser representada como a integral de sua derivada, perfeito? Então, ela é absolutamente contínua. O interessante é a forma dela. Aqui está o μ, vou colocar esse pontinho aqui para me identificar. Esse valor aqui é 0,5, é um meio. E aqui é o número 1, tá? Ela vem crescendo, aí ela atinge o valor μ, e ela continua crescendo, só que numa velocidade menor. Ela nunca pode passar o valor 1, por definição lá de função de distribuição acumulada. Mas ela vai crescendo. E o que é importante aqui é que a acumulada até o ponto μ dá exatamente meio. Vou passar então para a variável aleatória gama. Deixa eu só ver qual é o item que eu estou. Acho que é o terceiro esse, né? Terceiro. Quarto. Lembrando, hein, pessoal, que eu não vou ficar apenas em cima dessas variáveis aleatórias. Estou apenas ilustrando algumas variáveis aleatórias contínuas. Então agora a nossa variável x, ela é uma variável aleatória gama. Se a sua densidade, a sua função densidade de probabilidade é dada por... Então a f de x de uma gama, ela pode ser... Tem várias formas, tá? Vou dar uma delas aqui. Beta elevado a alfa dividido por gama de alfa. Eu já defino quem que é essa gama. Vezes x elevado a alfa menos 1, vezes exponencial de menos beta x, vezes a indicadora de x na semirreta 0 infinito. Então notem que a função densidade ela agora só é positiva para valores positivos de x, enquanto que na normal ela é positiva inclusive para valores negativos de x. Nessa função densidade de probabilidade, o alfa e o beta são conhecidos e positivos, tá? O alfa é maior do que zero e o beta também é maior do que zero, valores reais. Além disso, gama de k é a integral de 0 a infinito de x elevado a k menos 1 vezes exponencial de menos x dx. Essa é a famosa função gama. Eu recomendo que vocês estudem bastante essa função gama, porque ela vai servir para calcular a esperança da exponencial, qualquer momento lá da exponencial. Eu vou definir os momentos para vocês, o que são momentos, mas essa função gama, ela é um atalho para você conseguir resolver
problemas complexos de integral. Então essa função gama é importante e as suas propriedades eu vou mostrar aqui a seguir, tá? Além disso, é a função gama cujas propriedades são dadas a seguir. Essas propriedades aqui, pessoal, serão utilizadas nas próximas aulas. Eu espero que vocês se atentem e tentem mostrar, tá? Essas propriedades eu não vou mostrar. Ó, a gama de K é igual a K menos 1 vezes gama de K menos 1 para qualquer K positivo. Aqui para todo K positivo. É a primeira propriedade. A segunda propriedade é que se o K for pertencer aos naturais, para todo K pertencente aos naturais, a gama de K é igual a K menos 1 fatorial. Olha que interessante. Você já pode pensar que a função gama ela é uma extensão, ela estende o fatorial para os números reais. Então, gama de K é igual a K menos 1 fatorial, sempre que o K for um número natural. Então, gama de 2 é 1 fatorial, gama de 10 é 9 fatorial, gama de 3 é 2 fatorial. E isso vai ajudar bastante em todas as contas. E 3, a última, que vai ajudar na distribuição normal, gama de meio, 0,5, é exatamente igual à raiz quadrada de π. Deixa eu ver o que mais que posso falar para vocês. A função de distribuição acumulada, ela também não tem forma fechada. Tem forma fechada apenas quando o alfa é igual a 1. Notem que o que acontece quando o alfa é igual a 1? Olha só, alfa igual a 1, o x aqui vai ficar elevado a 0. Gama de 1 é 0 fatorial, que é 1. Beta elevado a 1 é beta, então vai ficar beta vezes exponencial de menos beta x, que é uma exponencial. Portanto, aqui já olhando, note que... Deixa eu primeiro apresentar a notação. X segue uma distribuição gama, alfa, beta, com alfa positivo e beta positivo. Note que agora a gama de 1 beta é igual, é equivalente, vou colocar assim, esses três iguais para dizer que é equivalente, a exponencial beta. Substituindo lambda por beta, você tem exatamente uma gama. Então a gama 1 beta é exatamente uma exponencial. Basta substituir aqui na função densidade o alfa por 1. Perfeito? Uma outra distribuição importantíssima, que eu chamei, acho que número 5, é a variável aleatória aqui quadrado. Bom, x é variável aleatória aqui quadrado, ou tem distribuição aqui quadrado, tem várias formas de falar. Então, se a sua função densidade de probabilidade for 1 sobre gama de K dividido por 2, aqui no denominador 2 elevado a K sobre 2, vezes x elevado a K dividido por 2 menos 1, vezes exponencial de menos meio, vezes x, vezes a indicadora de x no zero infinito. Vocês vão notar que a função densidade daqui quadrado é a função densidade de uma gama específica. Mas deixa só eu terminar aqui, em que o K é positivo, maior que zero. Notação. X segue uma distribuição Qi quadrado, é esse símbolo que eu vou usar, Qi quadrado K. Observe que a Qi quadrado K ela é exatamente igual à função densidade no Qi quadrado K. A função densidade, certo? Ela é igual a gama com alfa igual a K dividido por 2 e beta igual a meio.
É um caso particular da gama. A função densidade da Q quadrado, ela pode ser obtida como um caso particular da gama. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para dizer. Então, as funções acumuladas, tanto da gama como da Q quadrado, elas também estão listadas no R, acho que no Python também, e vocês podem verificar lá como que elas se comportam. Eu não vou definir a função de distribuição acumulada, porque ela já foi definida lá no começo. Ela é simplesmente isso aqui, né, pessoal? É a integral de menos infinito até o ponto t dessa função densidade aí. Aí você vai colocar o indicador aqui e você vai perceber que para t menor do que zero ela dá zero, e para t maior do que zero vai dar uma integral que precisa ser resolvida numericamente para cada t. Isso acontece tanto com a Q quadrado como com a gama. Onde que eu posso escrever isso aqui? Vou colocar aqui. A função de distribuição acumulada, ela é integral de menos infinito até o ponto t da f de x dx. Alguma dúvida em relação a isso? Eu acho que vocês já viram todas essas variáveis aleatórias. Eu vou mostrar para vocês o seguinte, ó, se o x é uma variável aleatória normal 0, 1, com μ igual a 0 e σ2 igual a 1, eu vou mostrar que x ao quadrado tem uma distribuição Q quadrado. Olha que interessante. Então, se o x tem distribuição normal 0, 1, com essa densidade aqui, lá em transformações de variáveis, eu vou mostrar para vocês que x ao quadrado tem distribuição Q quadrado. Eu quero que vocês também deem uma olhada aí na variável aleatória t de student e f. Tá? Então, vejam também as variáveis aleatórias t de student e f de Snedecor. Então, pessoal, essas são algumas das principais variáveis aleatórias contínuas. Eu vou passar agora exemplo de variável aleatória mista, só para vocês entenderem. Seja x uma variável aleatória tal que a f, a sua função de distribuição acumulada, ela é dada por... Ela vale 0 para todo t negativo. Ela vale 1 sobre b mais 1 vezes t mais 1 para todo t maior ou igual a 0 e estritamente menor do que b, e vale 1 para todo t maior ou igual a b, em que b é um valor real maior do que 0. Qualquer valor real maior do que 0, esse b fixo e conhecido, tá? Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3. Vamos fazer o gráfico disso aí para entender quem é essa f. Então aqui ele está dizendo, então, vou colocar os valores de t, e aqui eu vou colocar os valores da minha f. F de x e o t. Então, vamos ver aqui. Ó. Quando o t for menor do que 0, a f dá 0. Vale 0 para todo t menor do que 0. Quando o t for exatamente igual a 0, isso aqui vai ficar 1 sobre b mais 1. Ele vai dar um salto, 1 sobre b mais 1. Já estou vendo que não é contínua no 0. Então, suponha que aqui esteja o nosso 1 sobre b mais 1. Então, notem que esse cara aqui está sempre entre 0 e 1, né? Porque é 1 dividido por b mais 1, o b é maior que 0. Então, esse número precisa estar entre 0 e 1. Então, ele está aqui. Vamos supor que o 1 esteja aqui em cima. Tá? Quando chega aqui no 0, ele vale b. Então, uma bolinha fechada aqui. E aqui é uma bolinha aberta. Notem por que é aberto aqui. Porque para t menor ou igual a 0, vale 0. Para t exatamente igual a 0, ele dá um salto do 0 justamente para 1 sobre b mais 1, que é estritamente maior do que 0. Então, aqui tem um salto efetivo, um salto verdadeiro.
E o que acontece para todo t entre 0 e b? Vamos supor que o nosso b esteja aqui, ó. O bzinho é fixo e conhecido, certo? Então, vamos supor que o nosso b esteja aqui. Então, o que acontece quando o tzinho varia entre 0 e b? Caso você tenha alguma dúvida, você já pode fazer isso aqui. Ó. O que você já sabe aqui? Que quando t é maior ou igual a b, a f vale 1. Então, você vem aqui e já pode fazer isso aqui. Vale 1, certo? E quando ele é igual a b, ele também vale 1. Então, você coloca uma bolinha fechada aqui. Agora, entre 0 e b, é esse cara aqui, ó. T mais 1 dividido por u b mais 1. Isso aqui é uma função em t contínua, perfeito? É contínua para todo t nesse intervalo de 0 a b. Então vai ser, além disso, cresce linearmente aqui, ó. Essa aí é a função de distribuição acumulada. Só o fato dela não ser contínua, eu já tenho certeza que o x não é variável aleatória contínua. Só o fato da nossa f não ser contínua. Olha o salto que ela deu. E esse é o problema. Então, como ela não é contínua, não é função, não é variável aleatória contínua. Perfeito. Vamos tentar escrever essa f de outro jeito. Eu vou escrever essa f usando indicadoras. Veja bem, ó. Aquela f ela pode ser escrita da seguinte forma. Eu posso escrever assim, ó. Isso aqui é indicador. Esse cara aqui eu vou colocar no indicador, perfeito? Então vai ser 1 sobre b mais 1. Eu vou colocar, em vez de 1 aqui, vou colocar t mais 1 para todo tzinho que está entre 0 e b. Não é isso que está lá? Quando é exatamente maior ou igual a 0. Não colocar fechado no 0 aqui. Então, esse aqui eu estou representando quem? Eu estou representando já essa linha e essa segunda linha. Já consegui representar aqui, certo? As duas linhas usando uma indicadora. Agora tem que valer 1 para todo t maior do que b. Então eu posso escrever aqui mais indicador de t para todo t maior do que b, ou seja, para todo t nessa semirreta, aberto. É que eu não estou conseguindo fazer um aberto bonitinho. Aberto no mais infinito, fechado no b. Certo? Notem que isso aqui é exatamente isso aqui. Só que agora é escrito em termos de indicadora. Observe ainda, tomando f1 e f2 da seguinte forma. Então vou criar duas funções de distribuição acumuladas e vou mostrar que isso aqui pode ser escrito como uma combinação linear dessas duas. Olha só, vou pegar a f1. Ela vai ser simplesmente a indicadora de t de 0 a infinito. A minha f2 ela vai ser t dividido por b, indicador 0 a b, que é aberto no b, fechado no 0, mais indicador de t maior ou igual a b. Se eu tomar f1 como sendo essa quantidade e f2 como essa outra quantidade, eu consigo escrever a f em termos de uma combinação convexa dessas duas. Vamos ver. Temos, observe ainda que, tomando f1 e f2 da seguinte forma, vírgula, temos que f de x no ponto t é igual a 1 sobre b mais 1 vezes a f1 mais b sobre b mais 1 multiplicado pela f2. Vou substituir a f1 pelo que ela vale. Eu tenho que chegar exatamente lá na minha f de x original. Isso aqui vezes a indicadora de t na semirreta 0 a infinito, fechado em 0, mais b dividido por b mais 1, de t dividido por b. Olha o bzinho que está aqui, convenientemente para ser cancelado com o b que está lá em cima. Fechado em 0, mais indicador de t de b até mais infinito. O que eu vou fazer? Eu vou cancelar esse b no numerador com esse b no denominador. E aí vai ficar com um bzinho aqui. Perfeito? Esse b ele vai passar aqui para dentro. Então vai ficar assim, ó. 1 sobre b mais 1
indicador de t de 0 a mais infinito. Então aqui fazendo o produto vai ficar t dividido por b mais 1, indicador de t de 0 a b, mais... Agora esse bzinho ele entra lá e fica b vezes dividido por b mais 1, vezes a indicadora de t de b a mais infinito. O que falta fazer aqui, pessoal? Então vou reescrever essa indicadora como a soma de duas indicadoras. Olha que interessante. Isso aqui é igual a 1 sobre b mais 1. Abre um colchete aqui, vou substituir isso por uma soma de duas indicadoras. Eu posso fazer o seguinte, ó, de 0 a b, aberto em b, fechado aqui, em 0, mais a indicadora de t de b, fechado em b, a mais infinito. Vocês concordam? Isso aqui é exatamente igual a essa indicadora. Tá? As duas coisas são equivalentes. Uma indicadora ela pode ser escrita como a soma de outras indicadoras, desde que o conjunto que eu coloque aqui, o A1 e o A2, formem uma partição do espaço que está aqui. Perfeito? Esse aqui, unido com esse, é exatamente aquele. É exatamente a semirreta de 0 a mais infinito. E eles são disjuntos. Ok? Então agora, olha que interessante. Então agora essa indicadora aqui, indicadora de t no intervalo 0b, é igual a essa indicadora de t no intervalo 0b. Então a álgebra usual aqui, vou pegar esse termo e multiplicar aqui dentro, e vou juntar, deixar em evidência a indicadora de t, que é o termo em comum. Então esse aqui vai ficar, ó, indicador de t no intervalo 0b, vezes 1 sobre b mais 1, mais t sobre b mais 1. Olha que interessante, já está aparecendo um termo lá. Mais, agora esse aqui, ó, 1 sobre b mais 1 multiplicado por esse, e eu vou deixar esse termo em comum. Então vai ficar indicador de t, de b a mais infinito, fechado em b, vezes 1 sobre b mais 1, mais b sobre b mais 1. Isso aqui dá exatamente 1, certo? Vai ficar b mais 1 dividido por b mais 1 embaixo dá exatamente 1. Esse termo aqui vai ficar t mais 1. Então isso aqui é igual. Já vou deixar desse lado, ó, t mais 1 dividido por b mais 1. Indicador de t de 0 a b, mais indicador de t de b no intervalo b, na semirreta b infinito. Então eu acabei de mostrar para vocês que a f ela pode ser escrita como uma combinação convexa entre f1 e f2. O que falta de fato mostrar? Que f1 é uma função acumulada, distribuição acumulada, e f2 também é uma função de distribuição acumulada. Lembrando aqui, ó, 1 sobre b mais 1, isso aqui está fazendo o papel do nosso alfa, naquela variável, naquela parte da combinação convexa. E esse termo aqui está fazendo o papel de 1 menos alfa. Tá? Você pegar 1 menos alfa, vai ficar b dividido por b mais 1, se o alfa for exatamente igual a 1 sobre b mais 1. Então ele está dizendo o seguinte, ó, nossa f1, para todo t negativo, vale 0. Quando chega em 0, ele dá um salto e vale exatamente 1. Ela está dizendo para a gente o seguinte, ó, ela é contínua à direita. Ela é contínua à direita. Ela é uma função não decrescente. Ela não decresce. E se você pega, quando t tende a menos infinito, o que acontece com ela? É 0. Quando t tende a mais infinito, o que acontece com ela? É exatamente igual a 1. Então é uma função de distribuição acumulada. E a variável aleatória que gera essa função de distribuição acumulada é uma variável aleatória que tem probabilidade concentrada toda em 0. A probabilidade do x1 ser igual a 0 é 1. Então é uma variável aleatória discreta. Essa f aqui ela é proveniente de uma variável aleatória discreta. E a nossa f2, deixa eu fazer o gráfico da f2, fica mais fácil de ver. A f2 está dizendo o seguinte, que tem um ponto B, né? Ponto B que a gente tem que considerar maior do que 0. Ela diz o seguinte, para todo t menor do que 0, isso aqui vai dar 0, essa indicadora, e essa indicadora também dá 0. Então vamos lá. Então essa é a nossa f2. E aqui ele está dizendo o seguinte, olha,
quando o t está entre 0 e b, essa indicadora vai a 0, certo? Porque essa indicadora só vale 1 para t maior do que b. Então essa indicadora dá 0. E essa indicadora aqui vai dar 1 para todo t entre 0 e b. Então vou pegar um tzinho entre 0 e b e vamos ver o que acontece. Na verdade é t dividido por b. Então aqui é o nosso 1. E o que está dizendo essa parte aqui? Ó? Então ele está crescendo linearmente. De 0. Quando o t tende a 0, o que acontece? Dá 0. Ela é contínua no ponto 0. Ela não dá nenhum salto. Como que eu sei que é contínua, você falou? Porque eu vejo aqui, ó, eu vejo os valores de t. O que acontece quando o t, nesse caso, ele converge para 0? Ele vai dar exatamente 0. Que coincide com o limite quando se faz o t tendendo a 0 por baixo. Então, é contínua no ponto t. Perfeito? E aqui agora, quando o t for maior do que b, essa indicadora aqui fica 0 e essa outra indicadora é exatamente igual a 1. Então ela vale 1. Porque ela é contínua nesse ponto também. Basta você ver o que acontece quando o t tende a b. Certo? O que acontece quando o t tende a b aqui por baixo? Vai dar exatamente igual a 1. Perfeito? E o que acontece no f de b é exatamente igual a 1. Então vai permanecer 1 aqui para sempre. Essa f, ela pode ser escrita como a derivada de sua... Vamos ver qual é a derivada dessa f. A derivada de f2 no ponto t, ela vale alguns valores aqui, a depender de onde o t está. Se o t for negativo, vale 0. Se o t estiver entre 0 e b, vale isso aqui. Isso aqui vai dar 0. É essa função aqui. Então, qual a derivada desse aqui em relação a t? Dá exatamente 1 sobre b. Para t maior ou igual a 0 e estritamente menor do que b. E quando for maior do que b, dá 0. Olha que interessante. Então, essa aqui é a derivada. Vamos integrar isso aqui agora para ver se a gente retorna para f2. Ó. A integral disso aqui, vamos calcular a integral de menos infinito até o ponto t da derivada de f2x dx, que ela é dada por essa expressão. E vamos ver se a gente recupera f2. Ora, então isso aqui tudo ele pode ser escrito como uma indicadora. Ó, eu vou escrever isso aqui para ficar fácil da gente perceber. Essa derivada aqui ela pode ser escrita como uma indicadora. Dx multiplicado por 1 sobre b no intervalo, porque esse aqui eu estou pegando a derivada de f2 e estou substituindo o t por x. No intervalo fechado em 0 e aberto em b. Deixa eu aberto em b aqui. Dx. Essa indicadora vai interferir apenas no campo de integração. Vamos ver o que acontece. Essa integral ela vai ser igual. Vou abrir aqui uma chave e vou dizer o seguinte. Ó, se o t for menor do que o b, essa indicadora vai dar sempre 0. Então é 0. Se o t for menor do que 0, não menor que b. Se o t for menor do que 0... Perfeito. Agora, se o t estiver entre 0 e b, quanto é que dá isso aqui? Isso aqui vai dar exatamente 1. E, portanto, calcular a integral. Deixa eu já colocar, então, t dividido por b. Para todo t, aqui pode ser maior ou igual a 0, estritamente menor do que b. E o que acontece para t maior do que b? Ora, essa indicadora aqui, ó, se o t for maior do que b, essa indicadora aqui ela vai só interferir no campo de variação aqui da integral. Então, vai ficar integral de 0 a b e eu posso tirar a indicadora. Porque agora o t é maior do que b, eu não preciso mais me preocupar com o limite superior. Então isso vai dar exatamente igual a 1. Perfeito? Porque vai dar x de 0 a b, vai ficar b dividido por b, que dá exatamente igual a 1. É só integrar isso aí, tá, pessoal? Então t maior ou igual a b. Que é exatamente o que está lá. É a nossa função de distribuição acumulada, eu posso representar isso aqui usando as indicadoras. Portanto, ela é uma função absolutamente contínua. Então, é uma uniforme entre 0 e b. Tá? Então, essa aqui é a acumulada de uma uniforme entre 0 e b. E essa aqui é uma função acumulada proveniente de uma variável aleatória discreta, cuja probabilidade do x1 igual a 0, isso aqui é igual a 1. Aqui o nosso x2 ele tem distribuição uniforme 0b2. Essa variável x é uma variável aleatória mista. E a mistura é uma variável aleatória x degenerada no zero, é isso que a gente chama quando a probabilidade toda se concentra em 0.
e uma uniforme 0b. E qual é a mistura? 1 sobre b mais 1 para a variável degenerada e b dividido por b mais 1 para a variável aleatória uniforme. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho ainda, pessoal. Acho que eu vou conseguir agora definir apenas igualdade entre variáveis aleatórias. Alguma dúvida, pessoal? Na prova, na lista, vocês vão encontrar outros exercícios de variáveis aleatórias mistas. Eu recomendo que vocês façam. Tentem refazer esse exercício usando agora valores de b fixados. Por exemplo, pega b igual a 3 e vê o que acontece. Tá? Tentem representar, tentem encontrar o alfa, o menos alfa, tentem refazer todas essas contas. Eu acho que é importante tentar entender essa parte. Então é isso, pessoal. A variável mista dá um pouco mais de trabalho, tá? Ela dá um salto aqui e a ideia é sempre a seguinte, ó, faça o gráfico. Se der um salto, não é variável aleatória contínua.